Bom, boa noite aos que já chegaram. Enquanto a gente vai aguardando que o pessoal entre aí no Zoom, fica a lembrança, então, né, de que a atividade é gravada e vai ser disponibilizada depois no YouTube. Então, os cuidados, né, com relação a material clínico, que seja mencionado. O Sérgio não vai apresentar, não pretende apresentar no material dele, material clínico, mas depois na discussão, eventualmente, alguém pode mencionar, enfim, então é bom sempre fazer essa lembrança. Vou aguardar um pouquinho entrar a maioria para fazer os outros avisos. Sim, são 8h31 no momento. Bom, acredito que a maioria já entrou. Então, boa noite, pessoal. Bem-vindos, então, a mais uma Quinta Científica. Hoje a gente tem o prazer de receber o Sérgio Leopoldviks, que vai trazer um tema, eu diria assim, um tema muito atual nos últimos 10 mil anos para a humanidade. Sim, sim. Então, o trabalho que o Sérgio vai nos trazer intitulado Reflexões sobre o silenciamento das mulheres e de sua sexualidade. Muito pertinente para as sociedades humanas, talvez desde a Lilith, né? Assim, mas cada vez mais e com algumas peculiaridades atuais. Então, acho que é muito importante, muito bem trazido, muito necessário, e acho que vai dar uma boa discussão para a gente. A nossa metodologia, então, só lembrando, né, o Sérgio vai apresentar, ele vai ler o trabalho dele, deve demorar o quê? Uns 20 minutos, pelo que eu vi, Sérgio, né? Sim. E aí depois a gente passa para o debate. Então, tem ali, quem está no computador, tem na barra de baixo levantar a mão, quem quiser participar. Tá? Se o pessoal está no celular, em alguns, ou se o Zoom não está bem atualizado, pode ter que abrir ali participantes. Sempre existe a opção levantar a mão. Às vezes ela já está evidente na barra ali debaixo da tela, ou às vezes precisa clicar em participantes ou reações ali para encontrar o levantar a mão, mas sempre tem. Tá? Então, eu vou pedir que façam pelo levantar a mão, porque aí aparece para mim todos os que pediram a palavra e na ordem em que pediram, e a gente chama de 3 em 3 para a tela, né? Aí ficam na tela enquanto o Sérgio vai respondendo, enfim, se debate as questões, a gente pede que de 3 em 3, e aí fiquem na tela mesmo que a sua já tenha sido respondido, para a gente ter a presença do público, né, na tela, não ficarem só o apresentador e eu aqui na tela, e depois a gente passa outros 3 para a tela. Tá, ok? Depois eu relembro isso, só mencionando. Eu acho que já deve ter entrado a maioria, quase todos. Então, a gente pode ir iniciando, Sérgio. Então, Palavra contigo. Certo, certo. Bom, queria, então, dar boa noite para todos. Queria iniciar agradecendo ao Maurício e à Clarice, em nome da Comissão Científica, pela oportunidade de apresentar esse texto. Na verdade, ele é uma versão modificada do trabalho que eu coloquei ali, que está publicado na revista da Clínica Horizontes. E também eu recomendaria um documentário que pode se encontrar no YouTube, que se chama Clitóris, o prazer proibido. É um documentário de 44 minutos e que é muito interessante porque aborda muitos dos temas aqui que eu vou falar sobre a questão da sexualidade feminina e da proibição da sexualidade feminina, inclusive.
Bom, eu queria iniciar lembrando a Júlia Kristeva, que no último Congresso Internacional de Psicanálise em Londres, 2019, cujo tema foi o feminino, que ela destacou muito a questão de que não existe um feminino, existem vários femininos, né? Então, quando a gente fala do feminino, das mulheres, a gente sempre tem que ter essa ideia mais plural, assim. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão dos comportamentos masculinos e femininos na cultura ocidental, né, para tentar explicar essa questão do silenciamento das mulheres. Esses comportamentos eles estão alicerçados, né, eles têm uma base muito antiga, com vários séculos de duração, né, e que está ligado ao patriarcado, que é um tema que tem sido bastante estudado, né? E é interessante que, ao mesmo tempo que vem ocorrendo um declínio do patriarcado, né, na sociedade ocidental, na nossa história recente, na família e até mesmo no setting analítico, chama a atenção que também há uma reação a esse declínio do patriarcado com um reforço daí dessa estrutura, né? E a gente pode ver isso, por exemplo, nos políticos que estão sendo eleitos no Brasil ou mesmo no resto do mundo. E isso é muito preocupante, pois esse sistema patriarcal implica em um aumento da violência contra a mulher e contra os mais vulneráveis. Essa estrutura patriarcal divide os seres humanos em duas categorias, masculino e feminino, privilegiando sempre o masculino, e criando um binarismo que não admite outras variações. Além disso, ela cria uma categoria superior de homem em relação aos outros homens, os brancos, né, superior aos outros, mas ambos, todos os homens, sempre como superiores às mulheres. Esse sistema é constituído por uma complexidade de fenômenos sociais, econômicos, políticos e psicológicos, entre outros. Para mim, me interessa muito os aspectos psicológicos desse funcionamento, porque eles estão nos papéis inconscientes atribuídos a cada gênero. O patriarcado inclui uma série de leis e códigos que são predominantemente inconscientes, levando a regras de como os homens e as mulheres devem se comportar. Esses códigos são transmitidos de geração para geração através de uma complexa trama de laços sociais envolvendo a cultura, o social e a família, através de vários fenômenos conhecidos, como a influência da cultura e dos pais na constituição do superego, como Freud descrevia, ou as mensagens enigmáticas de Laplanche, a transmissão transgeracional, mas também possivelmente por fatores ainda desconhecidos por nós. Esse sistema de funcionamento tão antigo parece natural para nós. No entanto, ele não é, nem ao longo da história e nem no desenvolvimento individual. Ele é construído artificialmente por forças internas e externas. A partir da década de 80, surgiram vários estudos nos Estados Unidos, principalmente nos departamentos de psicologia das universidades americanas, procurando identificar esses códigos de comportamento. Inicialmente, esses estudos acompanhavam o funcionamento dos meninos. Só bem mais tarde é que eles também começaram a observar as meninas. Esses estudos, embora eles se refiram à cultura americana, eles também parecem mostrar aspectos em comuns com a nossa realidade no Brasil. Eles foram feitos, muitos deles, em escolas públicas americanas. Eu vou me deter apenas nas principais conclusões desses estudos que estão revisadas, né? Então, até há cerca dos 4 anos de idade, o desenvolvimento dos meninos e das meninas é muito semelhante, com uma grande empatia entre eles. Entre os 4 e os 7 anos de idade, os meninos começam a perder a empatia em relação aos outros
e a pensar mais individualmente. Eles começam a bloquear as emoções, aquele ditado, o homem não chora, emoções que ficam encouraçadas, e eles buscam uma virilidade para poderem ser aceitos pelos outros meninos e a tentar evitar sua necessidade pelos outros. Já as meninas entre os 7 e os 17 anos, especialmente entre 12 e 17, são estimuladas a desenvolver o cuidado. Podem expressar suas emoções, que são consideradas femininas, mas elas devem ser discretas e quietas. Assim, o pensamento e a razão, dissociado das emoções, ficam mais reservados para os homens e as emoções ficam mais reservadas para as mulheres. Com esses desenvolvimentos diferentes, se cria uma espécie de dissociação entre autonomia e relacionamentos. Os homens funcionam mais autônomos e as mulheres ficam buscando e, aparentemente, dependendo mais de relacionamentos. Em relação ao cenário feminino, logo fica estabelecido que, para poder ter relacionamentos, particularmente com homens, é necessário silenciar. A história das mulheres é uma história de um silenciamento. Mulheres que não se calavam eram consideradas tomadas pelo diabo, bruxas e queimadas. As vozes femininas que ousam se manifestar são consideradas histéricas, né? Perturbadas, estúpidas e assim por diante. Até o século XIX, as mulheres não podiam falar em público, não podiam votar e, em alguns locais, perdiam o direito ao seu patrimônio quando casavam. Um exemplo recente que quero trazer para mostrar como isso se mantém desse silenciamento é o que tem se chamado de Zoom bombing, né? Que é o bombardeamento do Zoom, que nem nós estamos aqui na plataforma Zoom, né? Então, digamos que essa plataforma seja atacada, né? Bombardeada. Né? A invasão de eventos virtuais para interrompê-los com xingamentos ou com pornografia. Um tipo deste Zoom bombing que tem se tornado frequente é o ataque a reuniões de mulheres, particularmente com expressão política. A estratégia é justamente o silenciamento das mulheres. Em um grande evento latino-americano, La Política Escoça de Mujer, houve uma grande invasão na qual os homens ficaram com os microfones abertos, gritando e não deixando as mulheres falarem. Esse silenciamento está sendo chamado de violência política de gênero. O silêncio das mulheres é muito forte, tanto que ainda são raros os casos de denúncia de assédio e de violação. Estão cada vez aumentando mais, inclusive teve agora essa questão desse médico gaúcho que foi preso no Egito, né? E somente através dos coletivos de mulheres, que foi como ocorreu ali, como o Me Too e o Mexeu com Uma, Mexeu com Todas, que as denúncias aumentaram e as punições também. Nos Estados Unidos, dos 125 mil casos de violação registrados, em 98% dos casos, o agressor não foi punido. Os policiais não acreditam nas mulheres e não prosseguem com as investigações. Temos que lembrar que a polícia e o exército são instituições patriarcais, com uma grande maioria de homens, e que se utilizam de uma violência legitimada. Eu quero destacar, entretanto, um tipo de silenciamento nos cenários femininos, que é o silenciamento da sexualidade feminina, particularmente o silenciamento do clitóris. Por isso que esse documentário que eu mencionei ali, o Clitóris, o Prazer Proibido, é muito importante. O clitóris parece ser o único órgão do corpo humano destinado exclusivamente ao prazer. Ele conta com cerca de 8.000 terminações nervosas, o dobro das terminações
nervosas que são encontradas na glande do pênis. Ele é um órgão grande, de cerca de 10 centímetros, constituído por uma cabeça, um corpo e 4 ancoragens que se aprofundam pela pelvis. Em uma reportagem realizada pelo jornal El País, os jornalistas mostravam uma imagem do clitóris completa para homens e mulheres nas ruas de Madrid e praticamente ninguém identificava do que se tratava. Com raras exceções de mulheres jovens e estudantes de medicina mulheres. Trata-se de um órgão desconhecido, esquecido, renegado, menosprezado e até mutilado. A maioria das mulheres, cerca de 70% delas, só o conhecem pela sua pontinha. Mesmo nos livros de anatomia, sua presença é pequena e, em algumas edições, mesmo ausente, em contraste com o amplo estudo da anatomia do pênis. Do século XVI ao século XIX, aparecem já algumas descrições da parte oculta do clitóris, mas não são consideradas como pertencentes a um órgão único. Nos livros de cirurgia, sua ausência é ainda mais marcante. Em relação à psicanálise, Freud conseguiu escutar a sexualidade das mulheres através de suas pacientes histéricas, mas, ao mesmo tempo, ele silenciou o clitóris, considerando o prazer do clitóris como sexualidade feminina imatura, sendo o orgasmo vaginal considerado o mais maduro. Melanie Klein, por sua vez, já considerou a especificidade do desenvolvimento da menina, atribuindo uma especificidade à vagina como um órgão próprio e não como uma falta de pênis. No entanto, a desvalorização do clitóris se manteve por várias décadas, até os estudos de Masters e Johnson, entre outros, que mostraram como o clitóris estava envolvido no orgasmo feminino. O famoso ponto G das mulheres nada mais é do que o tecido do clitóris que se estende para o interior da vagina. Como salienta Laplanche teve uma ideia bem importante sobre isso, né? Ele descreve que a teoria freudiana da sexualidade feminina está centrada na sexualidade masculina, totalmente centrada no problema da castração. E como refere Freud, a passagem para a vagina se dá de forma muito complicada, passando pelo complexo de castração, pelo desejo do pênis e pelo desejo infantil. Ou seja, segundo Laplanche, uma teoria absolutamente falocêntrica. Como destaca Laplanche, a contiguidade entre o clitóris e a vagina é fisiológica e acompanha a ideia de que a menina tem uma percepção da vagina e do seu desejo de ser penetrada. A maturidade feminina ficou sempre muito ligada à capacidade de ter filhos, e não da obtenção do prazer sexual de maneira independente da reprodução, como salientado por Letícia Glosser de Fiorini. A reprodução sempre foi estimulada pelas religiões e o prazer sexual, particularmente das mulheres, condenado, despertando intensos sentimentos de culpa. Vemos alusões a esse silenciamento da sexualidade feminina desde a mitologia grega, onde encontramos que o adivinho Tiresias, que viveu 7 anos como mulher, acabou cegado pela ira de Hera ao revelar que a mulher tinha muito mais prazer sexual do que o homem. Então, ele não poderia ter revelado esse segredo. Nosso colega Maurício Marques e Silva, 2020, trabalho publicado na nossa revista, na Revista de Psicanálise da Sociedade Psicanalítica, baseado na mitologia, em Winnicott, Ogden e Roussillon, questiona se a extrema dependência do bebê humano com o feminino não poderia ser vivenciada de maneira ambivalente e constituir um núcleo misógino universal em todos nós, seres humanos. As repercussões desse silenciamento do prazer feminino são marcadas desde a adolescência,
Os rapazes começam a se masturbar e a falar sobre isso com os iguais. As mulheres tendem a calar e muitas vezes temem se tocar e obter satisfação com isso. Só mais recentemente as mulheres estão explorando as possibilidades do seu corpo. Esse papel de silenciamento da sexualidade feminina traz consequência uma dificuldade real no prazer das mulheres. Um estudo de 2019, com uma amostra muito grande de pessoas nos Estados Unidos, mostrou que 95% dos homens heterossexuais atingiam um orgasmo, em contraste com só 65% das mulheres heterossexuais, que são as que possuem o pior desempenho. O quadro completo da obtenção de orgasmo por essa pesquisa é o seguinte: homens heterossexuais têm 95% de orgasmos de prazer, homens gay, 89%, homens bissexuais, 88%, lésbicas, 86%, mulheres bissexuais, 66%, mulheres heterossexuais, 65%. Além disso, cerca de 60% das mulheres heterossexuais fingem ter orgasmo para não abalar a virilidade dos seus parceiros. Felizmente, essa situação está se alterando e a importância da estimulação feminina para atingir o orgasmo está cada vez mais presente. O clitóris está cada vez ganhando mais visibilidade, ou seja, está cada vez menos silenciado. Podemos pensar que um exemplo disso é o sucesso dos aparelhos de estimulação do clitóris, que estão cada vez mais populares. Embora bastante criticado, o nosso poeta Carlos Drummond de Andrade não silenciou o clitóris. Ele é criticado nesse livro que ele tem de poesias eróticas. Ao delicioso toque do clitóris, já tudo se transforma num relâmpago. Em pequenino ponto desse corpo, a fonte, o fogo e o mel se concentraram. Com duras penas, as mulheres estão ganhando mais voz, o que desestabiliza toda a estrutura patriarcal que eu mencionei anteriormente, gerando ansiedades e incertezas que têm levado os homens a um aumento da violência, e a gente nota isso agora na pandemia, né, com o confinamento, houve um aumento da violência doméstica, né? E as mulheres a recuarem e acabarem votando em candidatos representantes do patriarcado que acabam por silenciá-las novamente, em um fenômeno complexo. O nosso desafio é que tanto os homens como as mulheres possam tornar cada vez mais audíveis os silenciamentos presentes nos cenários femininos, na sexualidade feminina, tanto externos como internos em todos nós. Então, seria isso aí para introduzir a discussão, Maurício. Então... Bom, obrigado, Sérgio. Uma discussão milenar, né? E sim, fundamental. Então, relembrando, pessoal, quem quiser participar, trazer questões, comentários, clique no levantar a mão ali na base. Tá? A gente já tem bastante gente inscrita aqui. Então, vamos começar chamando as três primeiras, a Leonita, Serena, Sandra Canal e a Mary Wolf. O Grayson vai passar para a tela. Vocês liberem a microfone e câmera, por favor. E depois permaneçam, né, até enfim, as três terem sido respondidas, ou, enfim, se termine a conversa, e aí depois a gente passa a outros três. Então. Oi, Maurício. Oi, Leonita, tudo bom? Só para dizer, tudo bem, verdade. Tudo bem, mas assim, gostei muito do trabalho do Sérgio. Na verdade, eu acho que eu bati sem querer, tá? Não me inscrevi para falar. Mas queria aproveitar. O inconsciente falou, então. Talvez.
talvez uma forma e poder dizer que é muito bom estarmos falando, então, de clitóris e de todos esses assuntos, e que eu gostei muito do teu trabalho, Sérgio, tá? Obrigado. Aproveitei o lapso, então, para poder te cumprimentar. E é um assunto que, claro, que me interessa muito, tá? Obrigado. Um abraço, então. Abraço. Obrigado, Jonita. Fica aí junto com a gente, então. Também. Até a Mary, quem era a terceira pessoa que não entrou aqui? Eu acho que ela caiu ou desistiu. Tá bem, se foi. Então, se quiser depois se reinscrever também, né? Pode retornar depois, a gente chama. Mary? Oi, tudo bom? Boa noite a todos. Tudo bom, Maurício, Sérgio? Eu não podia não falar com você sobre esse tema, né? É um tema que me incita muito, que eu tenho estudado há muitos anos, e eu acho que o Sérgio traz aspectos muito importantes, né? Da questão do comportamento masculino, feminino, da questão do patriarcado, né? Desse sistema patriarcal que, como Maurício diz, é milhões de anos, né? Que a gente convive, apesar de que muito antes o sistema era matriarcal, né? Antes do patriarcal. Então, existe uma história do empoderamento feminino já bem anterior, né? As civilizações celtas, por exemplo, tinham um desenvolvimento do feminino muito forte. Mas eu acho que nós não podemos deixar de falar em femininos e em masculinos também, sem fazer um enlaçamento entre a cultura e entre o psiquismo, né? Aquilo que está dentro e aquilo que está fora, né? Então, acho que existem forças internas muito poderosas e forças externas muito poderosas. E é no equilíbrio dela que a gente vai tentando organizar os femininos e os masculinos, né? Acho que o Sérgio trouxe uma descrição muito boa, né, do desenvolvimento dos meninos e das meninas, num momento em que eles eram iguais, para passar a um momento em que começam a ter diferenças de comportamentos a partir da latência, né? Mas eu fiquei pensando, Sérgio, eu queria trazer para discutir contigo e te ouvir, né? Porque tu traz bastante a força da cultura, a força do social, né? Apesar de tu dizer que tu te interessa e te preocupa em ver os aspectos psíquicos, né? Os aspectos internos, né? E eu sempre que eu penso na questão da violência masculina contra a mulher, e é um tema que eu tenho procurado estudar e ler um pouco mais, né, desde o ano passado, ano retrasado, o aumento de feminicídios, né, o aumento da violência masculina, da dominação masculina, como chama o Bourdieu, né? Eu fiquei pensando dessa questão do silenciamento, acho que é muito apropriada essa questão do silenciamento do clitóris, apesar de que ele tem feito mais barulho ultimamente, né? Ele tem se mostrado mais e as mulheres têm ido atrás dele muito mais já há alguns anos, né? Mas eu fiquei pensando o que leva uma mulher a se submeter a uma situação de domínio, a uma situação de submissão, de violências repetidas, né? Como a gente sabe que o feminicídio é o final, né, de algo que vem vindo há muitos anos, né? Então, eu tenho pensado bastante, queria te ouvir, né, sobre a questão do masoquismo feminino, né? O que nós podemos pensar? Porque eu acho que tem coisas que partem daí também, né? De uma impossibilidade, né, de um trauma ligado e que ele continua presente, né, desde muito tempo na atualidade da mulher. Então, era mais para te ouvir, para ouvir o que tu pensa, para a gente seguir conversando. Obrigada.
Sérgio, se tu quiser, não sei se tu quer comentar agora, a gente chama mais alguém. Claro, vamos comentando já. Agradecer a Leonita, obrigado, Leonita. Sim, são assuntos complexos, né? Primeiro, eu queria só dizer uma coisa também da mudança dos papéis masculinos, né? Que a gente não pode esquecer que os homens também estão mudando, né? E que agora, na pandemia, muitos homens estão vamos dizer assim, colaborando com o cuidado, né, da casa, dos filhos, dividindo com as mulheres, e que isso está sendo um desafio importante. Ao mesmo tempo que tem esse aumento da violência doméstica, com o confinamento, também tem esse outro lado, de muitos homens estarem, né, pegando o parelho e exercendo essas funções de cuidado que, dentro desse sistema patriarcal, ficaram relegadas às mulheres e desvalorizadas, né? Professora, enfermeira, esses papéis, e mal pagos, digamos assim. Bom, então, em relação à questão dos homens, não, eu acho que tem várias coisas complexas. Por que as mulheres se submetem? Por que as mulheres elegem, né, políticos que são, vamos dizer assim, violentos com as mulheres, né? É um tema bem difícil de precisar isso. Eu acho que tem aspectos bem individuais mesmo, como tu salientasse, né, que é essa questão, vamos dizer assim, do masoquismo primário, mas eu acho que aspectos culturais e sociais também fazem parte desse sistema, né, que é difícil. Eu me lembrei daquele filme Kadosh, que até ele participou agora do Amos Guittay, participou do Congresso de Psicanalistas de Língua Francesa. Ali tem uma mulher que não pode ter filhos, e aí o marido trata ela mal e ela pode se separar dela, enfim, tem uma série de questões ali. E para ela sair dessa situação de abuso, né, bastaria atravessar a rua em Jerusalém e ir para uma Jerusalém sem essas características religiosas, né? Assim, sem essa pressão, né, religiosa. E ela não consegue atravessar a rua, né? Basta atravessar uma rua e entrar na sociedade normal. E ela que cuidava da loja, inclusive, ela tinha dinheiro, né? Então, eu acho que são temas bem complexos, né, de que papéis e estruturas internas e externas que acabam explicando esse sistema de funcionamento. Tem um outro filme interessante que se chama Te Dou Meus Olhos, é um filme espanhol que se passa em Toledo, né? É uma mulher que é bem isso que tu descrevesse, como vai sendo maltratada, cada vez mais, né? E volta a ficar com o cara. Aliás, o filme, eu achei interessante o filme ser rodado em Toledo, porque Toledo era uma cidade murada, e era uma cidade das 3 religiões monoteístas, está uma em cima da outra, né? Judaica, muçulmana, cristã, e ela volta sempre para o cara que maltrata ela, e ela só consegue sair com a ajuda das amigas, desse coletivo de mulheres, né? O que eu acho que está sendo diferente hoje em dia, e nesse filme aparece bem, é que quando tem um coletivo de mulheres, isso consegue resgatar, né, esses aspectos mais submissos dessa mulher. Então, eu acho que às vezes, para uma mulher sozinha não se submeter, sair dessa situação, como tu descreveste, se torna muito difícil, acho que por razões internas e externas. Mas quando tem um apoio maior de outras mulheres, isso está sendo conseguido. Inclusive, esse cara que foi preso ali, o médico, né,
foi também em função de um coletivo de mulheres ali nas redes sociais que acabaram denunciando ele e ele acabou preso. Os homens só estão sendo punidos mais em função desses coletivos de mulheres, né? Isso é que está fazendo muita diferença, né? Então, seria isso, assim, uma discussão inicial. Vamos ouvir. A gente tem bastante gente inscrita, então vamos ir passando, pessoal, porque vamos lá. Tem bastante gente aqui. Vamos passar o Favalli, a Viviane Monzac e o Renato Pilcher. Então, podem abrir seus microfones e vídeo, por favor? Oi, pessoal. Oi, Favalli. Sou eu que começo? Isso. Boa noite a todos, Sérgio e Maurício. Boa noite. E, primeiro, antes de qualquer coisa, meus cumprimentos ao Sérgio pela, eu diria até coragem de trazer esse tema que tem sido silenciado até no nosso meio, né? Pouco se fala a respeito disso, né? São poucos os trabalhos, né? E relembrando aqui saudosamente a nossa colega que perdemos há pouco tempo atrás, a Marlene, que escreveu o seu trabalho para membro efetivo com esse título. Era um pouco diferente, era Negação da Vagina, né? O trabalho de membro efetivo da Marlene. Sim. Mas, além desses, eu não me lembro de outros trabalhos tão específicos como o que tu está trazendo. A minha questão, Sérgio, afinal de contas, claro, tu faz uma descrição bem clara, bem nítida sobre a cultura, né, que silencia a mulher, mas isso está a serviço de quê? Por que isso se cria, né? É uma coisa que eu tentei, em um dado momento, escrever um pouco e pensar a respeito da nossa cultura, principalmente a cultura gaúcha, que é uma cultura dita machista. Eu fiz um trabalho há muitos anos atrás em que eu propunha uma tese exatamente oposta dessa história do gaúcho macho. O gaúcho, no meu entendimento, tem medo de mulher. Por isso que ele mantém a mulher afastada. E me baseei nisso aí num conto, numa lenda gauchesca, né, bastante conhecida, é um mito que é a Salamanca do Jaral, onde, efetivamente, o Simões Lopes Neto coloca a mulher como uma ameaça ao homem. Ela domina, aprende dentro de si, porque é uma caverna, a Salamanca do Jaral, ela prende o sujeito e ele não vive mais a não ser dominado por aquela mulher. Eu acho que isso dá um pouco um indício de por que esta necessidade de silenciar esta figura tão ameaçadora. Era mais isso que eu queria comentar e eu te ouvi um pouco a respeito. Um abraço. Valeu. Viviane, tem que liberar teu microfone, Viviane. Estão me ouvindo? Isso, sim. Boa noite, Maurício, Sérgio e colegas anônimos. Em geral. Colegas em geral, é tão estranho, né? Mas boa noite a todos. Ai, tantas questões, Sérgio. Eu vou trazer algumas coisas assim que me ocorreram, e aí, enfim, tu responde ou nem responde, a gente segue discutindo. Uma das questões que mais me intriga é como é que a gente vai lidar com uma questão de que meninos e meninas são iguais, sempre essa questão, e as forças culturais estabelecem papéis, ou a outra questão é como é que vai se trabalhar diferenças, obviamente, existentes, musculares, não só anatômicas, mas musculares, mas pelo menos até agora, quem tem filho, quem carrega filho, daqui a uns anos, certo, vai mudar, mas por enquanto ainda tem. Como é que é possível, de novo, trabalhar diferença sem hierarquia de poder? Porque essa é uma grande questão que não pode se abolir diferenças. Se a gente abole diferenças,
a gente vai para uma linha complicada. A questão é incluir diferenças sem hierarquia de poder. Uma outra questão que eu acho que é muito forte, tu falou, é no nosso trabalho. Há um tempo atrás, já faz bastante tempo, na verdade, eu fiz um trabalho da diferença para os terapeutas quando uma mulher traz um caso de traição ou quando um homem traz um caso de traição. Então, são pequenas situações que fazem. Meninas, se têm muitos parceiros, são promíscuas. Meninos são... Enfim, mas o quanto isso está presente e enraizado e que talvez tenha que mudar mais de uma geração, inclusive de psicanalistas. Claro que a gente se policia, porque a gente tem consciência, mas a força que isso tem... Então, no nosso trabalho, o quanto a gente precisa estar muito atento para o que naturalmente, quando a gente vê, está fazendo, né? Está fazendo e está enxergando e avaliando de forma diferente. E uma outra questão, tu falou também, de como as mulheres são perpetuadoras, inclusive também, do sistema patriarcal. Eu estava me lembrando há pouco tempo, uma paciente, ela não vai em médicas mulheres. Eu sou uma exceção por uma situação, enfim, X ou Y, porque os homens são mais valorizados. Uma perpetuação desse sistema, inclusive pelas mulheres, em que o feminino, de alguma forma, termina sempre menos valorizado e perpetuado pela mãe para os filhos e para as filhas. Enfim, um beijo e para a gente poder, e bom a gente ter a chance de poder, enfim, ficar discutindo e conversando essas questões. Pilcher, ou tu quer, não sei, Sérgio, como é que tu quer já falar alguma coisa? Não, vamos ouvir o Renato, daí eu respondo para os três já. Então, bueno. Pilcher, então, me escutam? Sim. 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 Então, tá. Então, cumprimentar o Sérgio, o Maurício, boa noite a todos, é bom ver, ainda que seja só ver as pessoas de novo. Algumas coisas, tentar ser conciso, enfim. Me lembrei que na faculdade de medicina, 2 temas que são quase nada ensinados, às vezes nada, às vezes muito pouco, é a sexualidade, clitóris, talvez em maior destaque, mas sexualidade e morte. Muito pouco, não há uma disciplina, embora se lide com a morte, mas é interessante que isso não é ensinado, não há um lugar específico. Então, né, fiquei também me perguntando, né, nos enlaces que pode haver e o quanto o sistema patriarcal, de alguma maneira, permite mais a fantasia do salvador, aquele que, então, protege de tudo, em tese, mais fantasiosamente, impediria o sofrimento e mesmo a morte. Né? Eu tinha vontade de ouvir um pouquinho, até o próprio Maurício também, mas junto com o Sérgio, sobre essa junção com o núcleo misógino que o Maurício trouxe, né, num outro trabalho que o Sérgio há pouco citou quando lia. Então, essa espécie, né, de questão universal, né, o quanto ela teria inter-relação com a dificuldade de enxergar a mulher inteira como sua capacidade de potência. Não é? As coisas, enfim, por fim, eu fiquei pensando que lembrava um pouco o racismo estrutural. Isso que nós estamos falando está tão tão corrente as coisas andarem, né, de maneira a que não se possa falar com clareza sobre os desejos, né, da mulher e o desejo do prazer, o próprio clitóris ser tão cheio de tabus, né, se isso não poderia funcionar um pouco como o racismo estrutural, no sentido de que as pessoas nem se dão conta, né, mas chama atenção, como mesmo no nosso meio, como várias pessoas que pediram a palavra falaram, como é pouco mencionado, né,
E como quando uma mulher, também no nosso meio, se destaca ou busca, apresenta uma ambição saudável, a gente diz, e às vezes parece de uma maneira pejorativa, bah, ela é super fálica. Então, assim, se isso também não seria, às vezes, uma tentativa de silenciamento, assim, das possibilidades de desenvolvimento e de igualdade, né, que mulheres e homens podem ter. Mas, enfim, várias coisas, mais para cumprimentar o Sérgio pelo belo trabalho, um tema com potencial revolucionário, eu acho. Por isso ele talvez também seja um tanto quanto silenciado. Bom, em primeiro lugar, quero dizer que eu não tenho resposta, né? Estou simplesmente abordando o assunto, estudando o assunto. Foram questões dos cenários masculinos e femininos que eu andei estudando, então são mais questões do que respostas. Sobre o medo da mulher, isso aí depois o Maurício vai falar, porque ele aborda, por exemplo, uma questão bem importante, que é a dependência absoluta que os seres humanos têm em relação às mulheres. A Melanie Klein, por exemplo, também descreve isso, né? A dependência absoluta gera uma certa ambivalência, né? E uma das maneiras de lidar com a ambivalência, em certos momentos, é acentuar, inclusive, a agressividade. Depois o Maurício vai explicar melhor a questão do núcleo misógino. Então, essa extrema dependência assusta, né? A sexualidade feminina foi considerada por nós, por Freud, pelos psicanalistas, como um mistério, né? E a Viviane mencionou também a questão da natureza do corpo, dos ciclos, né? Então, diferentes dos homens, e tudo isso de uma maneira assustadora, né? Mulher é a natureza, ou que era da época também vitoriana, mulher natureza, o homem a lógica e o pensamento e o racional. Mas eu acho que sim, eu acho que uma parte dessa resistência com as mulheres pode ser um certo receio do feminino interno da gente, né? Que nem a homofobia, de uma certa maneira, revela a nossa, vamos dizer assim, denuncia nossos aspectos homossexuais, talvez os aspectos femininos, cuidadores da gente, né, expliquem quando isso é visto no outro de ser atacado, esse aspecto feminino, né, da gente. Então, acho que isso é uma possibilidade para pensar. A Viviane trouxe questões muito importantes, que eu acho decisivas, porque não é anular a diferença, né? Eu acho que a questão importante, ela mesma usou a expressão, é incluir a diferença, é ter respeito pelas diferenças, né? E não eliminar a diferença, seja numa igualdade, seja numa hierarquia, né? Enfim. Então, isso eu acho que é bem importante, esse respeito com as diferenças, né? Isso acontece mesmo, esse fenômeno, ele é inconsciente, e o Pilcher tocou nisso do racismo estrutural, dá para a gente chamar de um certo machismo estrutural. Na nossa cultura, a gente tem um machismo estrutural, então, um homem com uma amante, a gente sente diferente de uma mulher com uma amante. E talvez nas gerações mais jovens já seja diferente isso. Talvez vai precisar mais gerações para mudar. Mas eu acho que nós, na nossa formação, na nossa cultura, enfim, a gente tem essa espécie de machismo estrutural mesmo, que é muito importante que a gente se dê conta disso, né? E faça essa discussão, né? Então, de ver como lidar, ou mesmo com um menino adolescente que tem várias relações e uma menina, né? E isso está mudando. E se a gente entrar no terreno da diversidade sexual, né? E começar a avaliar a população transgênero, os homossexuais e a população trans, também a nossa reação é muito, muito difícil. A nossa neutralidade fica abalada
e nós como analistas, né, e a gente tem que poder fazer um exercício de superar essa resistência inicial que talvez as gerações mais jovens não tenham, porque eles convivem mais, né, com nas escolas e na adolescência com a diversidade sexual mais do que a gente conviveu. Então, para nós, talvez seja mais difícil ainda, mais importante a gente poder discutir. Mas, Maurício, comenta um pouco sobre a questão da dependência e desse núcleo misógino. Acho que vai ser interessante também. Pois eu tenho que ser comedido aqui, porque eu estou na posição de coordenar e não posso nem devo ocupar muito do espaço, né? Mas é que é um tema que eu acho importantíssimo e venho trabalhando nele, assim. Então, já que eu fui chamado, vou falar brevemente das minhas conjecturas, né? Mas o que o Pilcher falou era um termo que eu tinha pensado também. Eu acho que existe uma misoginia estrutural, acho que não é na nossa cultura, né? É algo que é impressionante como é em todas as culturas desde os primórdios. Eu brinquei com a história, né, os últimos 10 mil anos, né? Assim, desde que derrubaram a Lilith, né, e começaram a depreciar, mas realmente, se a gente vai ver nos estudos antropológicos, parece, um período inicial onde o poder do feminino era reconhecido com menos ódio, né? Assim, e as deusas mães e as deusas geradoras, né? Eu acho que a minha tese, né, que eu coloquei nesse artigo recentemente publicado aí, é de que não há uma dificuldade de reconhecer o poder do feminino, há uma inevitabilidade de reconhecer o poder do feminino e uma reação muito forte a isso, né? Que a gente às vezes entra em contato já com a reação, né? Mas a reação né? O poder do feminino e o feminino nas mulheres e nos homens, né? E a reação a isso em mulheres e homens, né? Tu mencionaste aí o quanto as mulheres perpetuam, né? Mas, assim, eu mencionei lá no meu artigo, isso aí está no site da Organização Mundial de Saúde, né? Assim, a violência extrema contra a sexualidade feminina, que é a mutilação do clitóris, né? Assim, são 200 milhões de casos no mundo, 200 milhões de casos. Está no site da Organização Mundial de Saúde, sendo que 500 mil nos Estados Unidos, 500 mil na Europa. Quer dizer, não é na África. Nós temos mutilação do clitóris aqui na América do Sul, institucionalizada também, né? Não só do clitóris, dos genitais, assim, mutilações absurdas, né? Então, acho que a gente realmente tem que pensar, e a questão do ódio ao feminino, né, é muito onipresente, né? Em todas as épocas, em todos os locais. Tem lugares menos piores, né? Assim. Mas, enfim, eu não quero me estender muito, porque a gente tem bastante gente querendo falar aqui. Aliás, temos muitas inscrições. Então, vamos passar lá. Mais 3 pessoas? Hein? Vamos lá. Obrigado, pessoal. O Pelanda, a Beth Cimente e a Ana Cássia Freud. Ana Cássia, vamos matar a saudade. Alô? Eu caí fora? Não, estamos te ouvindo. Agora entrou a imagem. O computador deu uma mexida aqui e eu fiquei com a impressão estamos te ouvindo e vendo bem. Esnucado. Não, tá perfeito. Estamos te vendo e te ouvindo muito bem. Bom, então, eu acho que eu tive uma felicidade, assim, por um acaso. Dos meus primeiros pacientes foi um cavalheiro que se declarou na primeira sessão: eu sou homossexual masculino. Eu não sou bicha louca que anda aí na rua, eu sou. E foi um aprendizado muito rico, muito bom. Foi sobre este caso que eu fiz o meu trabalho de membro associado. Mas esse trabalho não ficou nos arquivos da sociedade por uma questão de sigilo.
não está publicado, nem vai ser. Mas eu aprendi muito. E depois, assim, na sequência disso, vem a questão assim, de que a gente, tendo entrado no paradigma da complexidade, onde as coisas não estão dadas, cada um se forma na medida das suas experiências e vamos assim, daquilo que lhe acontece, unindo a sua estrutura física com a sua capacidade de se construir como pessoa, vem de novo aquela questão assim, como é, o cérebro dos homens são diferentes do cérebro das mulheres? Sim, são, mas isso não implica em juízo de valores. Não é? É uma questão que a gente tem que questionar certamente, não é? A minha opinião pessoal, assim, é que o homem tem uma bruta de uma inveja das mulheres que elas podem engravidar. Isso faz toda a diferença para mim, não é? E, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, que isso é um motivo de inveja, isso é um motivo de fragilidade. Por que as mulheres perderam a hegemonia matriarcal lá dos inícios? Porque no momento da maternidade se tornam frágeis. E aí, assim, o bando dos homens toma conta, não é mesmo? Então, eu acho que, inclusive, assim, eu tenho acompanhado o Mark Solms na sua neuropsicanálise, e a gente está vendo que temos que estudar muito mais do que isso que a gente já sabe. Estamos muito longe de poder integrar, assim, a escrever aquele projeto que o Freud tentou lá em 1895. Mas estamos no caminho, vamos lá, vamos seguir. Eu queria mesmo agradecer ao Sérgio, a todo mundo aí, dessa oportunidade da gente se enxergar e conversar um pouco. Obrigado. Um abraço para todos. Obrigado, Pelanda. Fica aí. Não enquanto sai. Eu puder. Mas não garanto muito. Daqui mais uns anos, não sei. Não, mas fica agora aí no Zoom. Ana Cássia. Oi, querida. Bom te ver. Oi, Maurício. Prazer estar aqui com vocês. Sérgio, muito obrigada. Excelente e assim, essa oportunidade de conversar sobre esse tema. É assim, a última vez que eu estive nessa plataforma foi na apresentação da minha tese, né, do doutorado sobre o paradoxo de Chekhov, que assim, né, resultou numa publicação com o prefácio do querido Juarez Guedes Cruz, que me deu a honra assim, de prefaciar, e o título vai ser Masculinidade em Cena. O discurso pulsional psicanalítico. Bem, assim, o que isso traz, né, para o nosso encontro de hoje? Assim, quando eu trabalhei do imaginário dos autores, dos contos, o masculino, porque eu naquela ocasião marquei bem assim, né, que foi problematizado então, né, o paradoxo que era um homem entra num cassino. Né? Era um homem. Então, era sobre o universo masculino que nós trataríamos ali. Só que eu dividi em 5 contos de homens e 5 contos de mulheres, para fazer uma análise de como o pré-consciente se manifesta na literatura em ambos, tá? Nos gêneros de autores. E a conclusão do trabalho, que produziu, assim, resultados muito interessantes, sendo que, entre eles, assim, uma aproximação, né, assim, muito interessante, né, dos dois discursos praticamente assim influenciados, que daí assim depois na discussão por toda a questão também assim da formação,
né, psicanalítica, e assim, vamos dizer, de todo um processo pelo qual as mentes passaram. Né? Bem, mas assim, a respeito do feminino e do masculino, a psicanálise, eu concluo desse estudo, ela é assim, se mostra muito conservadora. Né? Então, é muito fácil perpetuar esses conceitos, esses valores do silenciamento, desse silenciamento, né? E que o não silenciamento já se oferece como o discurso da histeria, né? Então, se mostra sempre desarmônico, se mostrou desarmônico. Sim. E isso eu acho que é muito interessante, porque a minha questão, assim, né, a questão que eu me coloquei também, assim, nas discussões, assim, dos capítulos, né, da tese, era assim, o quanto a psicanálise pôde, vamos dizer assim, pôde se desidentificar nesses 100 anos, digamos assim, né, com esse discurso, com esse machismo estrutural, com essa questão do patriarcado, com a questão, assim, ó, que eu marquei bastante da governabilidade do público pelo homem, né? Então, todos os autores mostraram sujeitos assim que eram sujeitos bem tradicionais, portanto, que representavam essa governabilidade do público, enquanto a mulher, embora não aparecesse como um elemento importante, assim, porque não era esse, vamos dizer assim, né, o elemento central da discussão e do enredo, as mulheres apareciam secundárias, né, como garotas de programa, né, no contexto de um cassino, de uma viagem, ou como mulheres, assim, que apareciam assim, né, em situações que não se configuravam compromissos. Mas volta a questão, o homem autorizado a ocupar esse lugar, e a mulher, então, a pergunta, a questão é, o quanto a psicanálise nesses 100 anos pôde se desidentificar daquele discurso inicial, cuja manifestação da sexualidade aparecia como desarmônica. Era isso, muito obrigada, prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Ana. Beth, libera teu microfone, Beth. Oi, boa noite, bom encontrar vocês, Maurício, Sérgio e todos os colegas. Eu fiquei tão na escuta do que a Ana Cássia estava falando, achando tão interessante, né, esta dos psicanalistas poderem se liberar e se livrar dessa desarmonia, por princípio, entre o homem e a mulher, eu não vou falar nem feminino e masculino, mas entre o homem e a mulher, e me pegou muito o trabalho do Sérgio, porque é um homem falando da sexualidade e do corpo da mulher. Parece que a mulher ainda silencia, né? Ainda o homem consegue falar mais sobre o corpo da mulher. E é muito interessante porque é um lugar, é um espaço de prazer que a mulher pode ter, mas que é silenciado, como o Sérgio disse, e escondido, né? É quase fechado até para a própria mulher, a não ser por sensações, ela parece não dominar muito conhecimento a respeito do próprio corpo. E isso eu acho uma questão essencial. E por casualidade, convivi com uma menininha de 2 anos e pouco, e junto
com um menininho da mesma idade, atualmente, filho de 2 casais, digamos. A menininha, ela está sempre arrumadinha e tendo que ser engraçadinha e tendo que ser que amor, e o menininho está lá de bermuda e camiseta e está brincando, jogando. Então, é um espaço cultural e, enfim, que já nasce inserida uma criança e que vai se constituindo a partir daí, e que me lembrou justamente esta discrepância, essa estranheza que a Ana Cássia estava falando, me lembra o que Lacan diz, que a mulher e o homem, na questão do desejo, realmente têm diferenças essenciais. Na significação do falo, ele coloca que o desejo da mulher é ser objeto do desejo, e que a necessidade da mulher se torna menos importante porque ela se gratifica ela gratifica o desejo dela sendo objeto do desejo. E vive imaginariamente como se ela realmente fosse objeto do desejo daquele homem. O homem teria mais facilidade em satisfazer a sua necessidade porque reafirma esse desejo da mulher ser desejada. Mas o desejo dele está noutro lugar que não naquela mulher. E que estas identificações todas se cruzam, tem aspectos do homem na mulher, da mulher no homem. Mas, enfim, a cultura reforça isso de muitas maneiras, e a gente vê. E uma das questões que eu fiquei pensando é o quanto, na própria questão do masoquismo, não há, por ser olhada e ser batida masoquisticamente, seguir essa ideia de ser o desejo sádico, e que isto pode prender muito uma mulher. É uma questão que eu estou colocando, e um homem neste jogo sadomasoquista, né? Porque tem desejos ali, realizações, enfim, outras formas sexuais de gratificação que não genital, mas que existem nesse jogo. Outra questão que eu queria colocar é que, num site que eu acompanho, apareceu um colega psicanalista que é escritor e que escreve poesias, poemas, e que é Jairo Carioca, o nome dele. E que tem algo assim de deboche com todas essas questões da cultura e da sexualidade, e que ele coloca muito escrachado até nos poemas dele. E o último poema que ele colocou neste canal que a gente tem de comunicação entre um grupo grande de psicanalistas, ele falou mais ou menos isso, que no dia que ele se acorda se sentindo marido, é um impacto para ele, como se ele fosse o marido. E que ele aí imagina os sexos de mulheres e de putas, e que ele consegue fechar. Eu achei interessante que o termo que ele usa é fechar o sexo de todas elas. E que quando a puta goza, ela é igual a outra mulher, a mulher dele, que é carregado de pavor. Eu fiquei impressionada com algo que coloca nesta questão do sexo ligado ao pavor e do gozo da mulher, que foi comentado aqui, né, que o gozo da mulher tem algo de pavor que talvez o homem enxergue nela, e que ela talvez também enxergue. Mas, enfim, eu queria colocar, porque eu achei curiosa, esta semana eu li essa poesia, e eu achei surpreendente, assim, tudo, muito embora venha carregada de uma cultura e possivelmente um patriarcalismo, um machismo, um feminismo também machista, que é delatado ali, que aparece quase num escrachamento assim, dessas ideias culturais. Enfim, eu queria fazer um comentário e ver, complementar, assim, de alguma maneira, colaborar. Obrigado. Era aí. Bom, queria agradecer ao Pelanda, né? E realmente eu acho que tu está descrevendo bem uma situação que é a diferença da lógica binária e da complexidade. E como tem diferença, né? Funcionar numa lógica binária e funcionar na lógica da complexidade, né? Então, é fundamental. E acho que a psicanálise trabalhou muito na lógica binária,
e cada vez mais está tendendo para ir para o terreno da complexidade, né? E ali, sobre a questão da gravidez, eu me lembrei da Melanie novamente, que ela aborda muito essa inveja do seio criador, do feminino criador, né? Então, de que isso seria essa inveja, tu falasse da gravidez, mas pode ser de toda a criatividade, né? Desde o seio que alimenta até a gravidez e tal. Então, ela abordou bastante esse tema da questão da inveja, né? Do feminino, né? Também é um outro fator envolvido aí. Ana Cássia, muito interessante isso que tu descrevesse desse teu estudo. Fiquei muito impressionado, achei muito legal, né? Essa questão do universo masculino, universo feminino, e acho que a psicanálise ficou muito envolvida com o patriarcado. Muitos anos, muitas gerações envolvidas com o patriarcado. Aliás, o Freud, em Totem e Tabu, ele diz que, para ele, o auge da civilização era a família patriarcal de Viena, né? Então, que para ele esse era o auge da civilização. Não deu muito certo. A gente sabe que teve 2 guerras mundiais depois, ele teve que se mudar para Londres, inclusive, mas para dar uma ideia da cultura da época, assim, né? E eu acho que a gente tem muita dificuldade de se desidentificar, né, do patriarcado e do machismo estrutural. Mas eu acho que é um movimento que vem ocorrendo, né? Esses congressos sobre o tema central ser o feminino, ou os femininos, como foi esse de Londres, da Associação Psicanalítica Internacional, agora vai ter um sobre o infantil, né, que vai ser virtual, em que se aborda também essas questões da influência do infantil na psicanálise, mas da cultura influenciando o infantil, enfim, tem várias abordagens assim bem significativas, né, sobre a invenção da infância, as características da infância, né? Então, eu acho que isso vai abrindo, né, vai provocando essa desidentificação que tu falasse de um modelo muito rígido, assim, né? E a Beth, eu achei bem também significativo isso que tu falasse mesmo, né? Essa questão vamos dizer assim, da mulher como objeto de desejo, né? Mesmo que seja em relações muito violentas, sadomasoquistas, de também ser o objeto do desejo sádico, né? Então, isso também eu acho que é uma dinâmica frequente que a gente vê, né? Esse filme que eu mencionei antes, Te Dou Meus Olhos, a personagem está com o marido, que é muito violento, né, e agressivo com ela, e aí a brincadeira dele é com o corpo dela, né? E aí, o que tu vai me dar? Eu vou te dar tal parte, eu vou te dar tal parte, vou te dar meus olhos, inclusive. Daí que vem a história do nome. Ela entrega tudo ali para essa situação, assim. E achei o Jairo Carioca bem interessante, porque é que nem o Tiresias, né? O Tiresias descobriu que o gozo da mulher era 10 vezes maior que o do homem, porque ele foi mulher e foi homem, né? Durante 7 anos, eu acho que ele foi mulher e 7 anos ele foi homem, só que ele não podia revelar isso. Isso tinha que ficar silenciado. Como ele revelou, ele acabou cegado também. De novo a história Te Dou Meus Olhos aí. Ele acabou cegado. Então, realmente é algo apavorante, talvez, para os homens ou para a cultura machista, o gozo da mulher, né? Eu acho que é algo que acaba sendo assustador, talvez, enfim, e tem que ser evitado e silenciado, né? Isso aí, Maurício, vamos... É um poder imenso, né? Se a gente vai aos primórdios, assim, na mitologia chinesa, a deusa Niwa,
criadora de toda a humanidade, na mitologia egípcia, a deusa Nut, né, que continha o mundo todo e a Via Láctea no seu corpo, a gente vai encontrar algumas origens aí do tamanho desse poder, né, e o quanto de ressentimento, né, e de pavor, sim, o pavor pelo poder, né, tamanho do poder, enfim. Bom, a gente tem mais 4 pessoas inscritas. Eu acho que a gente pode passar os 4, né? Vamos preencher a tela, que sentiu a presença de todo mundo. Então, o Gustavo Soares, a Patrícia Lago, Marli Bergel e Ivonita Trindade. Enquanto isso, enquanto o pessoal está entrando aí, liberando câmeras e microfones, eu só vou... Eu estava lembrando, enquanto estava escutando né, todos falarem aí, me lembrei do livro da Susan Faludi, né, escritora feminista lá da década de 90, que alertava, né, depois de um período assim, de algumas conquistas das mulheres, algumas conquistas feministas, ela já alertava, ela escreveu um livro de muito impacto na época, que é o Backlash, né? Assim, que seria é difícil de traduzir, né? Mas seria não é bem um retrocesso, mas é um laçaço de volta, né? O efeito bumerangue. O chicote aquele, né? Mas que ela advertia que viria o backlash, que backlash sempre vem, né? Assim, sempre que há algum progresso, vem a reação. Verdade. Eu acho que o primeiro é o Gustavo. Oi, pessoal. Oi, bonita. Tudo bom? Gustavo, Dani. Oi. Tudo bem, boa noite para todos. Só uma coisinha, nós temos 4 pessoas. Gustavo, só um minutinho. Eu vou pedir que os 4, como a gente já só tem 10 minutos aqui para o final da atividade, que possam ser mais ou menos sucintos para dar tempo de todo mundo falar, tá bem? E depois o Sérgio encerrar. Claro, eu vou ser bem rápido. Eu só queria aproveitar, porque faz muito tempo que eu não vejo a Ana Cássia, ela, apesar de não estar me vendo, eu queria te dar os parabéns, Ana Cássia, e te cumprimentar. Né? Foi muito bom te ouvir agora, nós encontramos há muito tempo lá no CEP. E, Sérgio, que bom que tu pudeste trazer esse tema para nós. Eu olhei aqui, tinha 153 pessoas te assistindo. Eu achei fantástico isso, né? Pelo tema que tu estás trazendo. Né? Muito bom isso. E o trabalho também. Mas eu fiquei pensando com vocês, restringindo para a nossa área, para o nosso meio psicanalítico. Né? E tu citaste a Júlia Kristeva, e por isso que eu também me lembrei muito porque a Júlia Kristeva escreveu um livro sobre a Melanie, né? E ela escreveu justamente colocando a Melanie entre as 3 gênios do século, né? Junto com a Colette e outras. E aí eu queria resgatar para nós assim, o papel justamente da Melanie, que a gente talvez fale muito menos, né? Assim, até para poder entender se tu também concorda, né? Assim, sobre a Melanie. Eu me lembrei das controvérsias, tem umas coisas, vou ser bem rápido, assim, das controvérsias, né? Que tinha nesse momento, lá em Londres, uma grande disputa e tinha a ver não só com a teoria, mas porque era também uma mulher que estava desafiando, através da teoria, um staff todo montado masculino, com Freud, inclusive, à frente, e outros, né? Assim, então, parece que dentro da nossa disciplina isso também está muito presente nessa questão, né? Assim, do feminino, do masculino. Né? Assim, então, a Melanie traz a teoria, né, para o seio. Alguém comentou isso aí. Né? Dizer assim, o Freud é falocêntrico, a Melanie é seiocêntrica. Né? Fica essa dualidade, mas eu fiquei pensando, como é que tu pensa isso a partir de nós, como nós podemos assim, pensar em trabalhar com isso?
né? Porque dentro da nossa disciplina isso é muito forte. Se não me engano, Sérgio, tu está mais dentro do que eu, nesses anos todos foi a primeira vez que uma mulher assumiu o cargo de presidente da IPA, por mais de 100 anos, né? E aí, com isso, se apresenta um congresso do feminino, né? Que eu acho que é muito interessante isso. Então, eu acho que cada vez mais, quando a gente puder voltar e poder pensar sobre isso, nós vamos estar podendo trabalhar essa questão do feminino, né? Inclusive dentro da nossa. É interessante, eu não estou trazendo a Melanie como se a gente tivesse que agora utilizar as teorias dela, porque eu acho que ela foi precursora de muita coisa. Mas eu acho que a gente precisa, dentro da nossa área, começar a fazer como tu estás fazendo, apresentando um caso dessa forma, em alguma situação como essa do feminino. Assim, até me surpreendi também um homem falando sobre a questão do feminino. Eu também, Sérgio, o trabalho que tu está trazendo, que está propiciando que a gente tenha todo esse discurso, provavelmente poderia conversar assim, de que a gente talvez precise resgatar o que a Melanie introduziu também e que depois foram se desenvolvendo. E é interessante, a gente talvez fale menos sobre isso, né? A Melanie foi responsável pela introdução do matricídio, por exemplo, né? Então, são questões assim que a gente talvez tenha que resgatar um pouco, não como atual, mas como uma pessoa que trouxe isso e que a gente precisa continuar também estudando, talvez usando mais um pouco. Acho que era isso. Parabéns, Sérgio, pelo trabalho, pelo tema, tudo que tu trouxeste para nós. Tá? Marli agora, né? Isso. Microfone. Abre seu microfone. Tá. Estão me ouvindo agora, né? Sim. Boa noite, Sérgio. Parabéns pelo trabalho. Eu gostei muito de te ouvir e ele realmente abre, né, para a gente poder conversar, porque é um tema bastante complexo, como tudo na psicanálise, né? O ser humano é muito complexo. Mas eu fiquei pensando assim, né? Por que se cria, a pergunta que o Favalli também fez no início, né? Por que se cria isto na cultura, né? Por que esse maltrato e esse desprezo à mulher, né? Talvez eu vá me repetir na questão assim da dependência enorme, então, né? Que um bebê, menina e meninos têm para com a mãe, né? E o temor dessa dependência e a luta incessante de fugir dessa situação de dependência inicial, né? Então, parece assim que, e nesta fuga, tanto o menino quanto a menina, chegam no pai, que, de certa forma, é um salvador. E pensando assim, daí, em termos do que o Lacan traz, os 3 tempos do Édipo, né? Que, então, num segundo momento do Édipo, é o pai que entra nesse lugar de todo-poderoso fálico. Agora, como é difícil sair disso, né? E chegar, então, no 3º tempo, onde todos, né, estariam, então, sujeitos à castração, ou todos seriam castrados simbolicamente. Mas como é difícil para a cultura aceitar isso, né? Mas ainda voltando à mãe, né? Porque acho que a mãe, e isso depois é estendido para as mulheres, né? Fica como aquela que é imperdoável, né? Porque pelo ódio da dependência, né? Por se dar conta da dependência, por ter a criança ter que aceitar a alteridade, né? E depois, que acho que a gente ainda não falou, no período edípico, né? A sexualidade da mãe faz com que a criança, então, fique excluída, né, da relação, e acho que aí tem, então, um outro fator para que tenha que ser eliminada a sexualidade da mulher, né? E, especialmente, então, o clitóris, o próprio Freud, então, também teria, de certa forma, abafado o clitóris, né? E o clitóris é digamos assim, é o órgão, né, que apenas para dar prazer, é para isso que ele existe, né? Só para isso.
só para isso, né? Mas, enfim, né? Então, tem que eliminar o clitóris, né? Então, eu acho que tem esses dois fatores, um pré-edipiano e o outro edipiano, né? Para todo um ressentimento para com a mulher, tá? Vamos ver o que mais que eu pensei assim, ó. Bom, da dificuldade, então, de chegar nessa, até no que o Freud fala, então, na própria etapa genital, né? Onde aí não tem um com mais poder, outro com menos poder, e sim que ambos, né? Genitais femininos e genitais masculinos são complementares, né? Mas como é difícil aceitar essa complementariedade, parece que sempre um quer estar no lugar de mais poder ou menos poder, lugar fálico, né? Então fica no fálico pela dificuldade, eu acho, de aceitar, né, a castração simbólica. Tá? Bom, eu acho que é isso, é mais para contribuir. Eu acho que realmente o trabalho favorece, né, uma discussão, e acho que interessante que hoje a gente está assim, digamos assim, a cultura está trazendo tantas coisas diferentes em termos da manifestação da sexualidade, que, de certa forma, Freud já olhava para isso, né? Mas isso também nos obriga a olhar novamente para a sexualidade, né? E não ficar apenas, digamos, então, talvez naquele período pré-edipiano, e por isso que eu me lembrei até do edipiano também, porque ali tem um outro fator, uma outra questão que faz com que a criança, meninas e meninos, fiquem ressentidos, né? Com a mãe, com a mulher, né? Então, por isso que as mulheres também, muitas vezes, né, são machistas, né? Tá? É isso aí. Muito obrigada, Sérgio, parabéns. Obrigado, Marli. Acho que a Patrícia, depois a Ivonita, e aí a gente vai voltar para o Sérgio para fazer o encerramento. Suscitou muita discussão, né? Sim, que bom. Que bom. E vai deixar em aberto a questão para a gente continuar. Patrícia. Boa noite a todos, é um prazer vê-los, que pena que a gente não pode ver todas as fotinhos, assim, matar um pouquinho mais da saudade. Maurício, temos só 3 minutos ou não? Tem uma tolerância. São 3 minutos para terminar toda a atividade. Com flexibilidade, não. Tá bom. Não, Vamos mais ou menos respeitar o horário. Então, tá bom. Parabéns, Sérgio, e muito obrigado para a Comissão Científica da SPPA por privilegiar, oportunizar a discussão desse tema por demais importante, né? Adorei o trabalho, venho acompanhando o teu interesse nisso, que é um tema que também me interessa já há bastante tempo, e eu queria compartilhar três aspectos, assim. Vou pegar um gancho aí com a Marli, com a questão do pré-edípico e do edípico, e a Marli enfatizou o ressentimento. Eu colocaria, também sublinharia o medo, tá? Porque essa figura de poder que castra duplamente pela dependência primeiro e depois por ter desejo e desejar o pai, né? Essa figura de poder, ela é muito assustadora e gera essa reação, essa defesa de diminuir, de desvalorizar e de conter, de anular, enfim, me lembro das mulheres lá de burca que quase que só se vê os olhos delas, né? Então tem algo de exercer um controle sobre a mulher que parece ser, então, aos olhos de nós humanos, um ser muito perigoso, né? Que precisa ser mantido sob controle, controlado, submetido. E eu achei muito interessante que isso tem uma ancoragem tanto na pré-história da humanidade, na questão das deusas femininas da fertilidade e do período em que o ser humano
não sabia do papel do homem na procriação, portanto, a mulher era a fonte da vida percebida, né? Então, alguns autores sugerem que essa figura poderosa que dá origem à vida e que se repete na história de cada um, na mãe, né? Que tem, de fato, poder de vida e morte sobre o bebê no seu corpo, enfim, inicialmente, poderia nos explicar essa condição, assim, quase que universal, né? Que gera o segundo ponto que eu queria muito brevemente comentar, mas é um conceito que eu não, pelo menos não vi vocês mencionarem, e que para mim foi muito útil, que é um conceito lacaniano que se chama a dimensão real do fantasma ou da fantasia, que é quando a cultura valida uma fantasia infantil, interferindo muito com a possibilidade dessa fantasia ser elaborada, né? E por fim, comentando um pouquinho do que o Gustavo mencionou, que nada disso do que nós estamos falando, praticamente, não é nada novo. Desde a década de 20, a cada década tem críticas consistentes ao falocentrismo da teoria, e é chamativo a resistência a integrar esses aportes, não só da Melanie, do Jones, de homens e mulheres, de psicanalistas homens e mulheres, quer dizer que tem algo em nós. E aí a Marie Bonaparte diz para o Freud, não é só o homem que tem medo da mulher, todos nós temos. Eu acho muito interessante isso. Muito obrigada, beijo. Obrigado, Patrícia. A Karen, vou só lembrar, a Karen Horney, né? Acho que na década de 20 já, também, que ficou posta de lado. Ivonita, libera teu microfone. Boa noite, Sérgio, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, tão distante e tão próxima de você ao mesmo tempo. Eu vou pegar um gancho, acho que muita coisa já foi dita, no que Maurício realçou, e eu gostaria de levantar a questão no eixo do fantasma, né? Que esse medo do homem da mulher, ele vai sofrer uma formação reativa se expressando na violência. Então, essa violência já é o medo da mulher, não é? E esse medo, evidentemente, então vai ser o desejo de destruir esse objeto ameaçador. Aí, nesse caso, eu venho, a pergunta para o Sérgio, nesse caso, o silenciamento da mulher, ele não seria a expressão de fraqueza nem do masoquismo, mas muito mais a expressão de a necessidade de se proteger, e ela está sabendo se proteger. Ela não necessariamente ela estaria numa posição de fraqueza, mas muito mais numa posição de proteção. Infelizmente, eu não sei o nome do filme, mas foi um filme muito interessante que passou aqui, que a mulher tinha uma força enorme numa cultura altamente patriarcal, mas ela mandava em absolutamente tudo, e ela ensinava às filhas como deveriam fazer, tal, para não ser agredida pelo pai. Né? Então, eu queria somente puxar esse eixo do se proteger, e não do masoquismo, realmente, e não da fraqueza. E a formação reativa, não é, para destruir o objeto ameaçador. Okay. Muito bom. Obrigado, pessoal. Então, rapidamente respondendo, então, sim, eu acho que o Gustavo tocou num ponto importante, que é o nosso silenciamento da psicanálise com as mulheres, que a primeira presidente mulher da IPA foi agora, e a primeira presidente mulher da FEPAL também foi agora, Maria Cristina Fulco. Em duas instituições importantes, pela primeira vez, tiveram mulheres presidentes, né? Então, é verdade, eu acho que isso é um ponto bem importante. A Melanie Klein, eu acho que sim, que
foi muito importante nessa mudança que vem ocorrendo, porque ela resgatou a especificidade da menina. A menina não era um homem castrado, não era mais, tinha uma coisa específica, a vagina, sensações vaginais, enfim. Então, esse resgate da Melanie foi muito importante, né? E acho que, sim, até hoje segue esse desenvolvimento da especificidade da mulher, que é difícil mesmo, né? Em relação a Marli, sim, eu acho que essa questão da dependência total gera mesmo sentimentos muito ambivalentes, né? E que amor e ódio, enfim, e que aparecem nesses ataques, né? Que a gente vê com o silenciamento das mulheres. E na questão edípica, eu concordo contigo também sobre que a mãe é do pai, né? A mãe não tem sexo, né? A gente vê essas situações em que, né, isso tem que ocorrer, né, de uma maneira edípica, assim, e a dificuldade com a ansiedade de castração. Mas o Laplanche diz uma coisa bem interessante, que a teoria freudiana do desenvolvimento feminino faz toda uma volta, ansiedade de castração, ansiedade, etc., infantil, sai da vagina para chegar no clitóris por uma volta extremamente complicada, né, de identificações e de ansiedades. E ele diz que não pode ser assim, que já tem que partir, né, do mesmo lugar, digamos assim, para se desenvolver, que ele fala fisiologicamente é o mesmo lugar. Então, acho que isso é importante. A questão do ressentimento, né, que tu falasse, a mãe é imperdoável, realmente é imperdoável, sempre, seja pré-edípica, seja edípica, né? Então, isso é difícil de lidar. Acho que isso que a Patrícia falou do real da fantasia, do Lacan, também é importante, porque, como é que eu vou dizer, os meninos e as meninas, por essas pesquisas que eles fizeram lá, eles se desenvolvem uns cuidando dos outros. Se a gente pega antes dos 4 anos, os meninos cuidam das meninas e as meninas cuidam dos meninos e dos colegas. Mas depois, os meninos perdem a capacidade de empatia, né? Isso é um negócio que é um achado que eles foram encontrando e que eu acho que está ligado mais à cultura mesmo do que ao mundo interno. É como a cultura age no mundo interno, porque isso age inconscientemente, mas acaba acontecendo isso, que os meninos começam a evitar os sentimentos, não podem mais sentir as coisas e perdem a empatia. E as meninas, ao contrário, são estimuladas a cada vez sentirem mais e terem mais demonstração de afetos e tal. Então, eu acho que esse negócio da cultura e do mundo interno está intrinsecamente assim ligado, né, de um jeito que a gente tem que estudar juntos, assim, né? E acho que a Patrícia mencionou um pouco isso agora ao falar das analistas mulheres dessa época, que o mais impressionante é que elas foram silenciadas. Tem várias analistas mulheres na década de 20, de 30, que escreveram sobre isso, questionaram isso, mas que a gente não estuda, foram silenciadas pela corrente psicanalítica principal, né? O próprio Ferenczi, de uma certa maneira, foi silenciado também, né? Porque ele tinha ideias também talvez muito avançadas para a época, assim, né? Até sobre a própria sexualidade. E a Ivonita, distante mesmo, né? Que prazer te ter aqui de Paris, né? Então, eu concordo contigo que pode ter esse aspecto de uma proteção, né? De uma questão de se proteger, né? Através desse tipo de envolvimento. Mas eu acho que seria isso. Foi um prazer discutir, apresentar o trabalho e ouvir as ideias de vocês. Eu acho que é um tema que não se esgota, né? Ele é um tema aberto, enfim,
como diz o Laplante, nós temos que fazer esse tema trabalhar bastante ainda, né? Verdade. Sem dúvida, vamos fazer, né? E que legal, né? A gente tendo gente participando de Paris, dos Estados Unidos, acho que a Beth ainda está lá, né? Aí a Ana Cássia deve estar lá em Fortaleza, e de todos os pontos. Então, bom, mas infelizmente por hoje a gente tem que encerrar. Eu quero agradecer a participação de todos. Vamos manter o tema trabalhando, então, como disse o Sérgio, porque eu acho que é essencial. E como alertava a Susan Faludi, backlash sempre vem assim, mas também a força, né, que vai no sentido do progresso também sempre existe, né? Então, elas vão se alternando aí nessa luta. Muito obrigado, Sérgio, muito obrigado a todos. Então, ficam convidados para as próximas quintas científicas também. Até. Até, muito obrigado, hein?